A gente traz agora alguns destaques das notícias internacionais. Chegam do espaço as imagens mais nítidas de Júpiter. A economia da China desacelera e a Europa vive uma onda de calor intenso, com mortes registradas em Portugal e na Espanha. A onda de calor fez o Reino Unido decretar situação de emergência. A partir da próxima segunda-feira, a temperatura deve atingir os 35 graus por lá. O máximo que já se registrou foi 38,7 em 2019. O calor extremo piora a qualidade do ar e pode afetar a saúde da população. A onda de calor intenso atinge boa parte da Europa e vem se intensificando. Quase todo o território de Portugal já está em alerta vermelho, com os termômetros marcando até 45 graus. O mesmo deve ocorrer na Espanha, onde meteorologistas acreditam que as temperaturas subam ainda mais esta semana. A forte seca e as altas temperaturas têm provocado incêndios florestais em diversas partes do continente. Mais de 20 incêndios foram registrados em Portugal e vários atingiram o oeste da Espanha. Na França, milhares de pessoas precisaram ser retiradas às pressas depois que 2 incêndios florestais atingiram o sudoeste do país. Enquanto isso, chegam do espaço imagens mais nítidas de Júpiter. Elas foram feitas pelo super telescópio James Webb. É possível ver as diferentes faixas de cor do maior planeta do sistema solar e 3 de seus satélites naturais. Essas imagens foram tiradas durante testes feitos pelo super telescópio e são cheias de detalhes e definições de cores sem precedentes. Para os astrônomos, o trabalho de James Webb é muito melhor do que o previsto e pode significar um novo momento na exploração espacial. E aqui na Terra, a notícia do crescimento de apenas 0,4% da economia chinesa no terceiro trimestre chamou a atenção. Esse é o pior desempenho para a segunda maior economia do mundo desde que a série de dados começou na década de 90 e é um reflexo de uma severa política sanitária do país para tentar conter a pandemia. No trimestre anterior, a China tinha crescido 4,8%. A queda de agora aumenta o medo de uma recessão global. Você viu aí que, apesar dessa leve alta no segundo trimestre, este é o pior resultado na China nesse período, desde que a série começou a ser elaborada, ainda nos anos 1990. Assunto para você, professor. Explica, então, que motivos são esses para essa desaceleração chinesa. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, no caso da China, em particular, especificamente, ela está convivendo e sentindo o resultado do seu próprio lockdown, dessas medidas sanitárias que foram mencionadas no vídeo que nos antecedeu. Então, elas foram muito fortes, só para lembrar o caso de Xangai, né, Paulo? A cidade ficou em lockdown por 2 meses, em maio e junho, e agora já está voltando, né, com um novo lockdown. Quer dizer, isso é claro que afetou profundamente a economia chinesa e explica, na minha opinião, esse resultado fraco, né, no segundo trimestre. Agora, eu trouxe aqui algumas comparações, não é isso? Agora, tirando o caso da China, que é um caso que eu vejo, na minha opinião, muito sazonal, no mundo todo, as previsões, que são as previsões do FMI, elas caíram. O Brasil é uma exceção nesse sentido. As previsões para o Brasil aumentaram ao longo de 2022 e no mundo elas têm sido reduzidas. O FMI reduziu no mundo de 4,4 para 3,6. Deve sair uma nova previsão do FMI nas próximas semanas, reduzindo ainda mais essa previsão de crescimento. A dos Estados Unidos caiu de 2,9 para 2,3, a Europa também caiu para 2,7 e a China, como foi dito agora, em função desse resultado muito fraco no segundo trimestre, aí então ela foi reduzida ainda mais de em torno de 5% para algo em torno de 4%. Essas são as previsões, a gente também tem os dados chineses. Exatamente. O senhor trouxe aqui para a gente os dados chineses, previsão e agora dados. O que realmente está acontecendo na China hoje? O crescimento de apenas 0,4%, quer dizer, ele não está em crescimento. Na verdade, houve uma redução em comparação com a previsão, que era em torno de 1%, mas chegou, na verdade, a 0,4%, em função desse lockdown que nós mencionamos. E nesse semestre, a economia cresceu apenas 2,5%. Então, foi bem abaixo também das previsões e a expectativa dos economistas é que haja uma desaceleração no segundo semestre. As pessoas falam em recessão, mas é errôneo falar em recessão, porque recessão dá a entender que parou de crescer e está caindo. Na verdade, não está caindo, apenas a altura do crescimento é que diminuiu. Ok, professor, entendi. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom fim de semana, Paulo. Para você também.